Começa também, profecia do domingo. Vamos lá. Mateus 18, versículo 3 e 4. Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Bom, primeiro ponto aqui é o seguinte: não basta converter a Jesus. A conversão a Jesus, ela não é necessária e suficiente para te levar ao céu. Porque Jesus diz aqui, e Jesus acrescenta uma segunda situação: e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós precisamos converter e tornar como criança. Eu lembro que as experiências de oração da renovação carismática, lá atrás, os seminários de vida, lá atrás que eu digo há 20, 30 anos atrás, eles tinham uma pregação que era o seguinte, apareceu? Que era o seguinte, dá licença um pouquinho, se você era um café agora aqui, eu vou tomar um cafezinho. A pregação, tinha várias pregações, que era a pregação do querigma, que era fé e conversão. Tem muita gente que pergunta assim, o que é querigma, né? Querigma é o anúncio, não é o primeiro anúncio, é o anúncio principal da Boa Nova. E não existe o primeiro anúncio, não é o primeiro anúncio, é o anúncio principal. Ele tem que ser anunciado, claro, primeiramente, segundamente, terceiramente, quartamente. Estou usando essas palavras só para você entender. Mas são os temas básicos de uma pessoa que precisa saber para se tornar cristã. Por exemplo, um tema é fé e conversão. Quando se fala de conversão, eu lembro dessas experiências de orações e seminários de vida, se falava de conversão, né? Conversão a Jesus, conversão do pensamento. Só que faltou um segundo tempo, talvez mais importante, se tornar como criança. Né? Por quê? Porque faz parte do bojo da conversão o tornar como criança, porque senão não entra no céu. O que é tornar como criança? Olha, dois aspectos eu quero colocar muito claro aqui. O que é uma criança quando Jesus Cristo põe ela como referência para entrar no céu? Na verdade, 3. O primeiro é o seguinte: é ser dependente de Deus como a criança é dependente dos pais. Uma criança pequena. Quanto menor a criança, mais é exemplo para a gente se tornar como ela. A criança é dependente de tudo. A criança é dependente emocionalmente. Começa por aí, dos pais. Tá? Ela depende emocionalmente. Ela precisa da presença do pai, senão ela chora. Sobretudo à noite. Né? Eu fico observando. Eu trabalho com muita criança. Quando as crianças dormem pequena à noite, ela sempre quer a presença do pai. Por que à noite? Porque à noite a noite é um mistério, né? É aquele momento do princípio do medo, da solidão. Ele quer o pai, ele quer a presença do pai. É um momento que, na verdade, a criança não tem o que distrair. O dia inteiro ela distrai brincando, mas à noite não existe distração. E quando não existe distração, para nós adultos, o que a gente faz? A gente peca. O que a criança faz quando não existe distração? Ela sente a falta do pai. Quando não existe distração, a gente pensa em coisa ruim, nós adultos. É questão da carne, aquele negócio todo. Daí que surge aquela frase, né? É cabeça vazia, oficina do diabo. Quer dizer, quando o adulto tá com a cabeça vazia, ele peca. Quando a criança tá com a cabeça vazia, ela pensa no pai, ela quer o pai e a mãe. Por isso que ela chora à noite pedindo o pai e a mãe. Quando uma criança pequena vai dormir na casa da tia, da avó, sei lá de quem. Tá? Ou dentro da escola, aqueles negócios todos. Portanto, ser dependente. Segunda coisa que é importante que Cristo pede para ser como criança. Cristo, em determinado momento, ele fala assim na Bíblia: é preciso que você receba o reino de Deus como a criança recebe. Como que a criança recebe o reino de Deus? É como ela recebe um presente. E é interessante o seguinte, que eu estava conversando com um médico amigo meu, e ele concordou comigo. Os presentes mais simples são os presentes que mais distraem, que mais entretêm a criança. Se você aí compra presente muito caro para o seu filho, saiba, ele vai brincar um pouco. Se você compra ou faz com as suas mãos os presentes mais simples para os seus filhos, as crianças vão ficar entretidas semanas com este presente.
presente mais simples, mais simples. Ou seja, como que nós temos que receber o reino? O reino de Deus nós temos que receber na simplicidade, nós temos que ver o reino na simplicidade. O reino de Deus não é complexo, o reino de Deus são fatos simples com pessoas simples, pobres, que não têm valor. O reino de Deus não tem valor, e a gente cansa de pôr valor no reino, né? A gente cansa de pôr valor no reino, no sentido de fazer da igreja o reino de Deus, por exemplo, uma captação, não captação de dinheiro, mas uma instituição bancária. Uma instituição bancária vive disso. Isso é um problema. Quantas pessoas, padres, pastores, missionários, católicos muitas vezes, faz de suas comunidades uma grande empresa. Uma grande empresa. Tá? Isso, o reino de Deus não tem valor. Quando eu falo não tem valor, não é que ele é comprado, ele não tem valor porque ele não é feito de bens. Segundo ponto, então, nós precisamos, para ser como criança, receber o reino de Deus como a criança recebe um presente. O presente que mais entretém é o mais simples. O terceiro ponto, que é muito importante, é o relacionamento com as outras pessoas que a gente tem que ter como uma criança tem com seus amiguinhos. Eu acho barato ver as crianças aqui na escola, uma criança deda da outra, né? Só que aquela que deda jamais fica com raiva da outra. Eu acho impressionante. A criança de 5 anos, tio, foi ela que fez isso, isso. Foi, fulana? Foi. Ela fala que foi. Tá. Aí, corrige essa criança que fez a bagunça e aquela que dedou, você não corrige. Aí, a hora que corrige, as duas saem de mão dada. Ou seja, a criança ela é livre e rápida para reconciliar. A reconciliação da criança é muito rápida, uma criança com a outra, é extremamente rápida, inclusive da criança com o pai. É assim que nós temos que ser como criança, nesses 3 pontos, que é importante que você entenda. Isso é mudança. Se conversão é mudança de mentalidade, ser como criança é mudança de comportamento, mudança de cultura interior. É isso que Jesus Cristo quer na sua vida, tá bom? É assim que nós vamos adiantar as graças do futuro. Deus abençoe você e até o próximo programa.